Imagine se casar com alguém sem amor, apenas por obrigação, e descobrir na lua de mel que aquela pessoa era exatamente o que sua alma precisava. Arthur Vasconcelos, bilionário frio e calculista, casou-se por conveniência com Clara, uma jovem simples e pura. Ele achava que amor era coisa de filme. Ela acreditava que até nos contratos mais duros, o coração pode florescer. Uma história que vai te mostrar como o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais inesperados. Antes de começar essa jornada emocional, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Agora vem descobrir como tudo começou. O altar da igreja estava decorado com flores brancas e douradas. Luxo de filme americano. O altar da igreja estava decorado com flores brancas e douradas. Luxo de filme americano. Arthur Vasconcelos ajustou o punho da camisa italiana pela 10ª vez. 300 convidados esperavam na Igreja do Rosário. Todos eles sócios, investidores ou políticos importantes. Nenhum amigo de verdade, nervoso. Perguntou Rodrigo, seu primo e padrinho. Nervoso não é a palavra. Arthur murmurou, os olhos frios como sempre. É apenas um negócio. Do outro lado da igreja, Clara Menezes se olhava no espelho do salão da noiva. O vestido era lindo demais para ela. Caríssimo demais. Pesado demais. Você está linda, minha filha, disse Dona Esperança, sua mãe, arrumando o véu. Os olhos da mulher simples estavam vermelhos de chorar. Mamãe, está tudo bem. Clara sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Vai dar tudo certo, mentira. Nada daquilo estava certo. 2 meses atrás, o pai de Clara havia perdido o emprego na fábrica. Dívidas se acumularam. A casa simples em Bangu estava sendo executada pelo banco. Foi quando apareceu a proposta que mudaria tudo. Arthur Vasconcelos precisava de uma esposa, não por amor, mas por necessidade. Aos 32 anos, o herdeiro do império financeiro, Vasconcelos enfrentava um ultimato dos acionistas. Casasse ou perderia parte das ações da empresa para o primo Ambitious, que questionava sua capacidade de liderança. Precisa ser alguém de boa índole, havia dito Helena Vasconcelos, na sua mãe controladora. Alguém que não cause escândalos, alguém discreto. Clara Menezes era exatamente isso. Aos 24 anos, formada em pedagogia numa faculdade pública, trabalhava numa escola municipal em Realengo. Nunca havia namorado sério. Nunca havia dado uma declaração polêmica. Nunca havia aparecido em revista de fofoca. Era perfeita para o papel. O acordo foi simples. Casamento por 2 anos, depois divórcio amigável. Em troca, R$100.000 para a família dela e mais 100 mil quando assinassem o divórcio. Clara aceitou, não por ganância, mas por desespero. Era a única forma de salvar a família. A marcha nupcial começou a tocar. Arthur endireitou os ombros. Respirou fundo. Colocou a máscara de noivo feliz. As portas se abriram. Clara apareceu no final do corredor, braço dado com o pai. José Menezes, operário aposentado, caminhava devagar, emocionado demais para esconder. Arthur a observou se aproximando. Bonita, ele admitiu internamente. Não era o tipo de beleza artificial das socialites que conhecia. Era natural, simples, real. O vestido foi escolhido pela mãe dele, claro. Caro demais para o gosto dela, mas ela não reclamou. Nunca reclamava de nada. Quando Clara chegou ao altar, Arthur estendeu a mão. Ela a segurou delicadamente como quem segura algo frágil. O padre começou a cerimônia. Palavras bonitas sobre amor eterno, companheirismo, respeito mútuo, ironia pura. Arthur Vasconcelos, você aceita Clara Menezes como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Arthur olhou para Clara. Ela o fitava com olhos sinceros, sem expectativa. Sabia que aquilo era teatro. Aceito. Clara Menezes, você aceita Arthur Vasconcelos como seu legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Clara hesitou por um segundo, apenas um segundo. Então sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de esperança. Aceito. As alianças foram trocadas. Ouro branco cravejado de diamantes. Custaram mais que o salário anual de Clara. Pode beijar a noiva. Arthur se aproximou. Clara fechou os olhos. O beijo foi casto, rápido, protocolar. Nada além de encenação. Mas quando se afastaram,
Algo no olhar dela o perturbou. Havia gratidão ali. Não pela Money, mas pela oportunidade de ajudar a família. Os convidados aplaudiram. Flechas dispararam. O casamento do ano estava selado. Na festa, Arthur cumprimentou investidores, apertou mãos de políticos, sorriu para fotografias. Clara ficou ao lado dele, silenciosa, elegante. Quando alguém perguntava como se conheceram, Arthur respondia: "Nos encontramos por acaso e foi amor à primeira vista." Mais teatro. Clara apenas sorria e assentia. Durante a valsa dos noivos, eles dançaram em silêncio. "Você está se saindo bem," Arthur murmurou no ouvido dela. "Obrigada." Ela respondeu baixinho. "Lembre-se, 2 anos. Depois cada um segue sua vida." "Eu sei." Mas quando a música terminou, Clara o olhou nos olhos. "Arthur, eu só quero que você saiba que vou tentar ser uma boa esposa, mesmo sabendo que isso é temporário." Ele franziu o senho. "Não precisa fingir nada quando estivermos sozinhos." "Não é fingimento," ela disse simplesmente. "É quem eu sou." Aquilo o incomodou de um jeito que não conseguia explicar. A festa terminou às 3 da manhã. Os noivos se despediram dos convidados e subiram para a suíte do hotel que Arthur havia reservado para a noite de núpcias. Uma suíte com 2 camas. "Desculpe," Arthur disse, afrouxando a gravata. "Achei melhor assim." "Está tudo bem," Clara respondeu, tirando os sapatos. "Estou exausta mesmo." Ela foi para o banheiro se trocar. Arthur aproveitou para ligar para o assistente e verificar e-mails. Trabalho nunca parava. Quando Clara saiu do banheiro, usava um pijama simples de algodão. Nada sensual, nada provocante, apenas confortável. "Boa noite," disse ela, se acomodando numa das camas. "Boa noite." Arthur continuou no celular por mais 1 hora. Quando finalmente se deitou, Clara já dormia. Respiração calma, rosto sereno. Pela primeira vez em anos, ele teve dificuldade para dormir. Não conseguia parar de pensar nas palavras dela. "Não é fingimento. É quem eu sou." Que tipo de pessoa se casava com um estranho e ainda assim prometia ser uma boa esposa? Na manhã seguinte, acordaram cedo. Voo para as Maldivas às 10. Lua de mel de 2 semanas num resort 5 estrelas. No café da manhã, Clara comeu pouco. Parecia nervosa. "Algum problema?" Arthur perguntou, mais por educação que por interesse. "É que eu nunca andei de avião." Ele a olhou surpreso. Nunca saí do Rio de Janeiro, na verdade." Arthur sentiu algo estranho no peito. Uma pontada de culpa? Impossível. No aeroporto, Clara ficou impressionada com o jato particular. "É seu? Da empresa?" "É lindo." Durante o voo, ela ficou colada na janela, observando as nuvens. Arthur tentou trabalhar, mas se pegava olhando para ela. Havia algo em Clara que o intrigava. Uma sinceridade que ele não conhecia. Uma pureza que contrastava com o mundo de aparências onde vivia. Quando aterrissaram nas Maldivas, o sol estava se pondo. Clara saiu do avião e ficou parada, boquiaberta. "É real?" E sussurrou, olhando para o mar azul turquesa. "É real," Arthur confirmou, observando o encantamento dela. No resort, foram recebidos com champanhe e flores. A suíte era um bangalô sobre o mar com piscina privativa e vista de 360 graus. "É o paraíso," Clara murmurou, se aproximando da varanda. Arthur a observou. Ela não estava fingindo admiração para impressioná-lo. Estava genuinamente maravilhada. "Vou deixar você se acomodar," disse ele, pegando o laptop. "Tenho algumas ligações para fazer." Clara assentiu e continuou contemplando o mar. Arthur se instalou no escritório da suíte e mergulhou no trabalho. Relatórios, planilhas, videoconferências, a vida continuava mesmo em lua de mel. Quando percebeu, já era noite. Saiu do escritório e encontrou Clara na varanda jantando sozinha. "Desculpe," disse ele, se sentando. "Perdi a noção do tempo. Tudo bem. Pedi para servirem meu jantar aqui. A vista é incrível." Arthur olhou ao redor. Realmente era. "Você não comeu?" Ela perguntou. "Ainda não." Clara chamou o garçom e pediu outro jantar. Comeram em silêncio, apenas com o som das ondas de fundo. "Arthur," Clara disse finalmente. "Posso fazer uma pergunta?" "Claro." "Por que você nunca se casou por amor?" A pergunta o pegou desprevenido. "Porque amor é coisa de filme," respondeu automaticamente. Clara o olhou com tristeza. "Que pena." "Por quê?"
Porque amor é a única coisa que faz a vida valer a pena. Arthur não soube o que responder. Naquela noite, enquanto Clara dormia na cama ao lado, ele ficou acordado pensando nas palavras dela. Talvez estivesse começando a entender por que não conseguia tirar aquela mulher da cabeça. O segundo dia de lua de mel começou, com Arthur acordando às 5 da manhã para uma videoconferência com Tóquio. Clara abriu os olhos com o som da conversa em inglês vindo do escritório. Fechou-os novamente, tentando voltar a dormir. Às 7, Arthur terminou a ligação e saiu do escritório. Clara estava na varanda tomando café e olhando o mar. Bom dia, ele disse, se servindo de café também. Bom dia. Dormiu bem? Sempre durmo bem. Mentira. Havia passado metade da noite pensando nela. E você? Foi a melhor noite de sono da minha vida. Clara sorriu. O barulho do mar é relaxante. Arthur assentiu e pegou o celular. 17 e-mails novos. 3 ligações perdidas. Tem alguma coisa planejada para hoje? Clara perguntou hesitante. Tenho uma reunião às 9. Depois preciso revisar uns contratos. O sorriso dela murchou um pouco. Ah, tudo bem. Eu posso passear sozinha. O resort tem várias atividades. Spa, mergulho, aulas de yoga. Obrigada. Arthur terminou o café e voltou para o escritório. Tinha uma fusão importante acontecendo e não podia se dar ao luxo de relaxar. Clara ficou na varanda por mais 1 hora, apenas observando a vida marinha através da água cristalina. Peixes coloridos nadavam sob o bangalô como se dançassem. Às 10 ela desceu para explorar o resort. Era ainda mais bonito que imaginara. Jardins tropicais, praias de areia branca, águas tão azuis que pareciam ter saído de um quadro. Primeira vez nas Maldivas? Perguntou Maia, uma funcionária do resort que a encontrou admirando os corais. Primeira vez fora do Brasil, Clara confessou. Sério? Que sorte ter vindo direto para o paraíso. Clara sorriu. É lua de mel? Que romântico! Onde está seu marido? Trabalhando. Maia franziu o senho. Trabalhando? Em lua de mel? Clara deu de ombros. Ele é muito ocupado. Que pena. Vocês vão perder o pôr do sol de barco. É a atividade mais romântica do resort. Talvez amanhã. Mas Clara sabia que não haveria amanhã. Arthur estava casado com o trabalho muito antes de se casar com ela. À tarde, Clara tentou a aula de mergulho. Nunca havia feito nada parecido, mas se apaixonou imediatamente. Debaixo d'água, o mundo era silencioso e mágico. Peixes de todas as cores nadavam ao redor dela como se a cumprimentassem. Quando voltou ao bangalô, Arthur ainda estava no escritório. Como foi o mergulho? Ele perguntou distraído sem levantar os olhos da tela. Incrível. Você devia tentar. Não tenho tempo. Clara assentiu e foi para o chuveiro. Quando saiu, encontrou um vestido lindo sobre a cama com um bilhete. Para o jantar. Ah, o vestido era perfeito. Azul como o mar. Tecido fluido que dançava com o vento. Provavelmente custava mais que seu salário mensal. No restaurante do resort, Arthur a esperava numa mesa para 2 na areia. Velas, flores, música ao vivo. Cenário perfeito para um jantar romântico. Você está linda, ele disse quando ela se aproximou. Obrigada. O vestido é lindo. Combina com você. Eles se sentaram. Arthur pediu vinho caro, Clara pediu água. Não bebe? Ele perguntou. Muito pouco. E hoje quero lembrar de tudo. Lembrar de quê? Disto, do mar, das estrelas, da música. Ela gesticulou suavemente. De estar aqui com você. Arthur ficou desconcertado. Não estava acostumado com sinceridade daquele tipo. Durante o jantar, Clara tentou puxar conversa algumas vezes. Como você começou a trabalhar na empresa da família? Desde sempre. Fui criado para isso. E você gosta? Gostar não é relevante. É minha responsabilidade. Mas deve ter alguma coisa que você faz por prazer, Arthur pensou. Trabalho me dá prazer. Além do trabalho. Silêncio. Longo. Não costumo ter tempo para hobbies. Clara o olhou com tristeza. Que solitário deve ser. Não sou solitário. Tenho reuniões o dia todo. Reuniões não são companhia. Mais silêncio. Depois do jantar, caminharam pela praia. Clara tirou os sapatos e deixou os pés tocarem a areia fria. A areia é macia como talco, comentou. Arthur caminhava ao lado dela, mas estava olhando o celular. Arthur. Oi, você está aqui? Ele levantou os olhos do aparelho.
Como assim? Fisicamente você está aqui, mas mentalmente... Desculpe, é que teve um problema na filial de São Paulo. Clara parou de andar. Posso fazer uma sugestão? Claro. Que tal desligar o telefone por 1 hora? Só 1 hora? Arthur a olhou como se ela tivesse sugerido algo absurdo. Clara, você não entende. Eu controlo um império. Pessoas dependem das minhas decisões. E você não pode confiar em mais ninguém. Confiança é um luxo que não posso me dar. Clara assentiu, mas havia decepção nos olhos dela. Entendo. Voltaram ao bangalô em silêncio. Arthur mergulhou novamente no trabalho. Clara foi para a varanda ler um livro que havia comprado no aeroporto. Às 11 da noite, Arthur finalmente fechou o laptop. Clara ainda estava na varanda, mas agora apenas olhava as estrelas. Não vai dormir? Ele perguntou. Daqui a pouco. As estrelas estão muito bonitas. Arthur olhou para cima. Realmente o céu estava espetacular. Sem poluição luminosa, constelações inteiras eram visíveis. Nunca havia visto tantas estrelas, Clara murmurou. É porque estamos longe da cidade. Sim, eu sei, mas é mágico mesmo assim. Arthur a observou. O vento movia os cabelos dela. A luz da lua iluminava seu rosto. Havia algo profundamente sereno em Clara. Arthur? Sim? Obrigada. Por quê? Por me trazer aqui. Sei que isso faz parte do acordo, mas... Obrigada mesmo assim. Ele não soube o que responder. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Arthur trabalhava 12 horas por dia. Clara explorava o resort sozinha, fazia atividades sozinha, jantava sozinha na maioria das vezes. Ela não reclamava, nunca reclamava. No 5º dia, Arthur saiu do escritório para almoçar e não encontrou Clara. Estranhou. Ela sempre estava na varanda ou na sala. Perguntou na recepção. Clara havia saído de barco para fazer snorkeling. Sozinha? Ele perguntou. Com o grupo da excursão? A recepcionista sorriu. Ela é muito simpática. Todo mundo adora conversar com ela. Arthur sentiu algo estranho. Ciúme? Impossível. Quando Clara voltou, estava radiante. Como foi? Ele perguntou. Maravilhoso. Vi tubarões de Recife, tartarugas, raias. Arthur, é outro mundo lá embaixo. O entusiasmo dela era contagiante. Você devia vir comigo amanhã. Tenho reunião amanhã. À tarde? Tenho que revisar os relatórios da reunião. O sorriso dela murchou. Claro. Naquela noite, Arthur não conseguiu se concentrar no trabalho. Ficava pensando em Clara sozinha no barco, rindo com estranhos, descobrindo maravilhas. Quando foi dormir, ela estava na varanda novamente. Sempre na varanda, sempre sozinha. Clara? Sim. Você está infeliz? Ela demorou para responder. Estou grata. Não é a mesma coisa. Não. Ela concordou baixinho. Não é. Mas não disse mais nada. Arthur deitou-se perturbado. Pela primeira vez na vida, o trabalho não conseguia preencher completamente seus pensamentos. E ele não sabia o que fazer com isso. O 6º dia da lua de mel começou diferente. Arthur acordou e, pela primeira vez, não foi direto para o escritório. Clara ainda dormia. O rosto sereno na luz suave do amanhecer. Ele a observou por alguns minutos, tentando entender por que não conseguia parar de olhar para ela. Clara acordou e encontrou Arthur na varanda. Tomando café sem o laptop. Bom dia, disse ela surpresa. Sem reuniões hoje? Tenho algumas à tarde. Ah, ela se serviu de café e se sentou ao lado dele. Pela primeira vez em 6 dias, ficaram em silêncio confortável, apenas observando o mar. Clara, Arthur disse de repente. Você pode me contar sobre você? Ela o olhou surpresa. O que você quer saber? Qualquer coisa. Sua família, seus sonhos, o que gosta de fazer. Clara sorriu timidamente. Bem, eu tenho 2 irmãos mais novos. Pedro tem 20 anos e está na faculdade de engenharia. Marina tem 17 e quer ser veterinária. Eles sabem sobre nosso acordo? Sabem que nos casamos. Não sabem dos detalhes. Arthur assentiu. E seus pais? Meu pai trabalhou 30 anos na mesma fábrica. Minha mãe sempre foi dona de casa. São pessoas simples, mas honestas. Me ensinaram que dignidade não tem preço. Por isso você aceitou se casar comigo? Pela dignidade? Clara o olhou diretamente nos olhos. Aceitei porque era a única forma de ajudar minha família, sem sentir que estava pedindo esmola. A sinceridade dela o atingiu como um soco. E você?
Conte-me sobre sua família. Clara pediu. Arthur hesitou. Nunca falava sobre isso. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, infarto. Minha mãe assumiu a empresa, mas sempre deixou claro que eu seria o sucessor. Deve ter sido difícil perder o pai tão jovem. Foi. Ele era diferente, mais humano que o resto da família. Como assim? Arthur passou a mão nos cabelos. Ele sempre dizia que dinheiro sem propósito é apenas papel, que a empresa deveria servir as pessoas, não o contrário. E você acredita nisso? Eu acreditava. Mas depois que ele morreu, a realidade se impôs. Clara o observou com atenção. A realidade ou a pressão da sua mãe? Arthur não respondeu. Passaram a manhã conversando. Pela primeira vez, Arthur conheceu Clara de verdade. Soube que ela sonhava em abrir uma escola para crianças carentes, que adorava ler, que seu filme favorito era A Vida é Bela, porque mostrava que até nas situações mais difíceis era possível encontrar esperança. E você? Clara perguntou. Qual seu filme favorito? Arthur pensou. Não costumo assistir filmes. Nenhum? Não tenho tempo. Clara ficou em silêncio por um momento. Arthur, posso te fazer uma pergunta sem você se ofender? Claro. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa só porque quis? Sem ser por obrigação ou trabalho. Arthur ficou pensando. E pensando. Não lembro. Admitiu finalmente. Isso me deixa triste. Por quê? Porque você está desperdiçando sua vida. As palavras foram ditas com tanta delicadeza que não soaram como crítica, mas como preocupação genuína. À tarde, Arthur cancelou as reuniões. Vamos fazer alguma coisa, disse para Clara. O quê? Você decide. Clara escolheu uma caminhada pela ilha. Alugaram bicicletas e pedalaram pelas trilhas que cortavam a vegetação tropical. Arthur não se lembrava da última vez que havia andado de bicicleta, provavelmente na infância. Foi estranhamente libertador. Pararam numa praia selvagem, longe do resort. Clara tirou os sapatos e correu para a água como uma criança. Vem, gritou para Arthur. Não trouxe roupa de banho. Quem se importa? Está só nós dois. Arthur hesitou. Depois tirou os sapatos e as meias e entrou na água de calça. Clara riu. Primeira vez fazendo uma loucura? Primeira vez em muitos anos. Eles brincaram na água como adolescentes. Clara o ensinou a flutuar. Arthur a ensinou a jogar pedrinhas no mar, fazendo-as quicar na superfície. Quando saíram da água, estavam encharcados e rindo. Seus funcionários não iam acreditar se vissem você assim, Clara comentou. Provavelmente pensariam que enlouqueci. E enlouqueceu? Arthur a olhou. Os cabelos dela estavam molhados, o vestido grudado no corpo, o rosto corado de sol e alegria. Talvez um pouco. À noite, jantaram no restaurante da praia. Clara havia pegado um pouco de sol e as bochechas estavam rosadas. Obrigada pelo dia de hoje, disse ela. Por quê? Por ter desligado o telefone. Por ter estado presente. Foi bom. Foi? Arthur assentiu. Tinha sido mais que bom. Tinha sido revelador. Depois do jantar, caminharam pela praia novamente. Desta vez, Arthur não tocou no celular nenhuma vez. Posso te contar um segredo? Clara perguntou. Claro. Quando criança, eu sempre sonhei em viajar para lugares assim. Lugares onde o mar é azul de verdade, onde as estrelas brilham mais forte. E agora está aqui. Sim, mas da forma que menos imaginei. Arthur parou de andar. Você se arrepende? Clara o olhou. De ter me casado com você? Não, de como nos casamos. Às vezes. Por quê? Porque eu vejo que existe uma pessoa incrível por trás de toda essa frieza. Uma pessoa que eu gostaria de conhecer melhor. Arthur sentiu o peito apertar. Clara, eu sei que nosso acordo tem prazo. Sei que isso não é real, mas não é errado desejar que fosse? A pergunta ficou no ar, pesada como o ar úmido da noite tropical. Eu não sei como ser diferente. Arthur confessou baixinho. Não precisa ser diferente. Precisa ser você mesmo. E se eu mesmo não for suficiente? Clara sorriu tristemente. Arthur, você passou o dia inteiro sendo você mesmo. Foi o melhor dia que passamos juntos. Eles voltaram ao bangalô em silêncio, mas era um silêncio diferente, carregado de possibilidades. Naquela noite, Arthur não trabalhou. Ficou na varanda com Clara,
olhando as estrelas e conversando sobre tudo e nada. Quando foram dormir, pela primeira vez desde que se casaram, Arthur sentiu que talvez houvesse mais naquele casamento do que um simples contrato. E isso o assustava mais do que qualquer reunião de negócios. O 7º dia amanheceu nublado. As primeiras nuvens desde que chegaram às Maldivas. Arthur acordou cedo, mas desta vez não foi para o escritório. Ficou olhando Clara dormir, tentando entender o que estava acontecendo com ele. Ontem tinha sido diferente. Bom, diferente. Ele havia se sentido leve de um jeito que não lembrava ter sentido antes. O celular tocou. Texto da mãe. Arthur, precisamos conversar. Liga para mim urgente. A realidade voltou como um balde de água fria. Clara acordou e sorriu para ele. Bom dia. Como você dormiu? Bem, ele mentiu. Na verdade, havia passado metade da noite acordado, pensando no que Clara havia dito sobre desejar que o casamento fosse real. O que vamos fazer hoje? Ela perguntou animada. O telefone tocou. Helena Vasconcelos. Alô, mãe. Arthur, graças a Deus. Onde você estava ontem? Liguei 15 vezes. Arthur olhou para Clara, que se afastou discretamente para dar privacidade. Estava ocupado. Ocupado com o quê? É lua de mel, não deveria estar trabalhando? Exatamente. Por isso não atendi. Silêncio tenso do outro lado. Arthur, preciso te lembrar por que você se casou? Mãe, foi para estabilizar sua posição na empresa. Para mostrar responsabilidade aos acionistas. Não para brincar de romântico com uma estranha. Clara não é uma estranha. É minha esposa por 2 anos. Arthur, não se esqueça de quem você é. Nem do que está em jogo. Arthur olhou para Clara, que estava na varanda tomando café. O vento movia os cabelos dela, e ela sorria para os golfinhos que saltavam ao longe. Eu não me esqueci de nada. Ótimo, porque tem umas pendências urgentes que você precisa resolver. Manda os documentos por e-mail. Mãe. E Arthur, lembre-se, essa menina não pertence ao nosso mundo. Não se deixe levar por ilusões. A ligação foi encerrada. Arthur ficou parado segurando o telefone. As palavras da mãe ecoavam na cabeça como alarmes. Clara voltou da varanda. Tudo bem? Você ficou pálido. Tudo bem, só questões de trabalho. Ah. O sorriso dela murchou um pouco. Precisa resolver? Arthur olhou para ela. Ontem havia prometido a si mesmo que daria uma chance àquilo, que tentaria conhecer Clara melhor. Mas as palavras da mãe eram como um lembrete doloroso da realidade. Preciso sim. Clara assentiu e voltou para a varanda. Arthur mergulhou no trabalho com mais intensidade que nunca, como se quisesse se esconder das sensações confusas que Clara despertava nele. Por 3 horas seguidas, fez ligações, revisou contratos, tomou decisões. O mundo da empresa era familiar, seguro. Não havia lugar para sentimentos complicados. Quando saiu do escritório para almoçar, Clara não estava no bangalô. Perguntou na recepção e soube que ela havia ido fazer aula de pintura na praia. Arthur foi até lá. Encontrou Clara sentada na areia, pintando o pôr do sol numa tela pequena. Ela estava concentrada, a língua ligeiramente para fora como uma criança. Ficou bonito, disse ele se aproximando. Clara se sobressaltou. Arthur, você terminou o trabalho? Por enquanto. Ela mostrou a pintura. Era simples, mas havia algo tocante na forma como havia capturado as cores do céu. É para levar de lembrança, explicou ela. Lembrança de quê? Desta viagem. Dos momentos bons. Arthur sentiu uma pontada estranha no peito. Clara, posso falar uma coisa? Claro! Ele se sentou na areia ao lado dela. Ontem foi um dia bom, mas eu não posso me dar ao luxo de esquecer por que estamos aqui. Clara parou de pintar. Como assim? Nosso casamento tem um propósito, uma função. Não devemos confundir isso com outras coisas. Clara o olhou como se tivesse levado um tapa. Outras coisas? Sentimentos, expectativas, fantasias românticas. As palavras saíram mais duras do que Arthur pretendia, mas era como se alguém falasse por ele. A voz da razão. A voz da mãe Clara ficou muito quieta. Entendo, disse finalmente. Não estou sendo cruel. Estou sendo realista. Claro, ela começou a guardar os materiais de pintura com movimentos mecânicos. Clara, está tudo bem, Arthur. Você está certo. Eu me esqueci da natureza do nosso acordo. Não é que eu não goste de você.
Não precisa explicar. Clara se levantou, a voz mais fria que ele jamais havia escutado. Está tudo muito claro. Eles voltaram ao bangalô em silêncio. À noite, Arthur tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Clara estava na varanda, como sempre, mas desta vez não estava contemplando o mar. Estava lendo. E havia algo diferente na postura dela. Mais fechada, mais distante. Ele saiu do escritório. Quer jantar? Não estou com fome. Clara, Arthur, está tudo bem. Você foi honesto. Eu agradeço isso. Mas havia frieza na voz dela que o incomodava profundamente. Você está brava? Clara baixou o livro e o olhou. Não estou brava. Estou decepcionada comigo mesma. Por quê? Porque por um momento acreditei que éramos amigos. Somos amigos. Amigos não tratam amigos como funcionários. A observação cortou. Fundo. Eu não tratei você como... Tratou? Sim. Clara fechou o livro. Ontem você foi você mesmo. Hoje voltou a ser o Arthur empresário. Aquele que não pode se dar ao luxo de sentir. Sentir o quê? Clara o olhou nos olhos. Qualquer coisa genuína. Arthur ficou sem palavras. Boa noite, Arthur. Clara entrou no bangalô, deixando-o sozinho na varanda. Arthur ficou ali, olhando o mar escuro. As palavras da mãe ecoavam na mente. Não se esqueça de quem você é. Mas pela primeira vez na vida, ele não tinha certeza de quem realmente era. Era o empresário frio e calculista que a família esperava? Ou era o homem que ontem havia rido na chuva e se sentido vivo pela primeira vez em anos? Quando entrou no bangalô, Clara já dormia, ou fingia dormir. Arthur deitou-se perturbado. Havia conseguido o que queria. Restabelecer as fronteiras, deixar claro que aquilo era um acordo de negócios. Então por que se sentia tão vazio? O 8º dia amanheceu com chuva. Arthur acordou e Clara não estava na cama. Olhou no relógio. 7 da manhã, procurou pelo bangalô. Varanda, sala, cozinha. Clara não estava em lugar nenhum, estranho. Ela sempre esperava ele acordar para tomarem café juntos. Arthur se vestiu e foi até a recepção. Bom dia, senhor Vasconcelos. Em que posso ajudá-lo? Minha esposa saiu cedo? Sim, senhor. Por volta das 5 da manhã. Disse que ia caminhar na praia. 5 da manhã? Clara nunca acordava tão cedo. Arthur voltou ao bangalô e encontrou um envelope sobre a mesa da varanda. Dentro, uma carta manuscrita. Arthur, obrigada pelos dias que passamos juntos. Foram mais especiais do que você imagina. Não quero ser um peso em sua vida. Não quero que se sinta obrigado a fingir qualquer coisa por minha causa. Vou passar o resto da lua de mel explorando a ilha sozinha. Assim você pode trabalhar em paz, e eu posso aproveitar este lugar incrível sem criar constrangimentos. Voltamos ao Brasil como acordado. Nada mudou. Só queria te mostrar que ainda há bondade no amor, mesmo quando não é correspondido. Clara. Arthur releu a carta 3 vezes. Bondade no amor? O que diabos isso significava? E por que ele sentia como se tivesse levado um soco no estômago? Pegou o telefone para ligar para ela, mas se lembrou. Clara não tinha celular internacional. Não havia como encontrá-la. Arthur passou a manhã tentando trabalhar, mas as palavras da carta não saíam da cabeça. Só queria te mostrar que ainda há bondade no amor. Que tipo de pessoa escrevia uma coisa dessas? À tarde, a ansiedade estava insuportável. Arthur saiu para procurar Clara. Perguntou nos restaurantes, no spa, no centro de atividades. Ninguém a havia visto. Talvez ela tenha ido para a ilha vizinha, sugeriu Maia, a funcionária do resort. Tem uma excursão de dia inteiro lá. Quando volta? Só amanhã de manhã. Arthur sentiu o peito apertar. Clara havia saído da ilha? Senhor Vasconcelos, Maia continuou. Posso dizer uma coisa? Sua esposa é uma pessoa muito especial. Como assim? Ontem ela passou a tarde toda brincando com as crianças dos funcionários na creche do resort. Não falava português com elas, mas conseguiu se comunicar de um jeito incrível. Arthur franziu o senho. Ela foi na creche? Foi. E hoje de manhã, antes de viajar, ela deixou todos os materiais de arte que comprou aqui para as crianças usarem. Arthur sentiu algo estranho no peito. Ela estava triste quando saiu? Maia hesitou. Não triste, mas resignada. Como se tivesse perdido alguma coisa importante. Arthur voltou ao bangalô mais perturbado ainda. Clara havia passado tempo com
Crianças carentes e ele nem sabia. Havia dado presentes para estranhos. Havia saído da ilha sozinha porque não queria incomodá-lo. Que tipo de monstro ele era? À noite, Arthur não conseguiu jantar. Ficou na varanda olhando o mar e relendo a carta. Não quero ser um peso em sua vida. Mas Clara nunca havia sido um peso. Era justamente o contrário. Nos poucos momentos em que ele havia baixado a guarda, se sentira mais leve do que em anos. Nada mudou. Mas tudo havia mudado. Arthur não conseguia mais fingir que Clara era apenas um arranjo de conveniência. O telefone tocou. Helena Vasconcelos. Arthur? Como está a lua de mel? Bem, mentiu. Ótimo, porque tenho novidades. Os acionistas ficaram muito satisfeitos com seu casamento. Sua posição está consolidada. Que bom. E tem mais. Conversei com os advogados sobre o divórcio. Podemos acelerar o processo. Em vez de 2 anos, que tal 1 ano e meio? Arthur ficou em silêncio. Arthur? Você está aí? Estou. O que acha? Melhor resolver logo isso, não é? Antes que surjam complicações. Que tipo de complicações? Ora, Arthur. Você é um homem jovem e atraente. Não vai querer ficar amarrado a um casamento falso para sempre. E se não for falso? Silêncio do outro lado. Como assim? E se eu me apaixonar por ela? Arthur, você está bem? Febre? Alguma coisa que comeu? Estou falando sério, mãe. Então pare de falar sério. Você conhece essa menina há 2 semanas. É efeito dos trópicos, do ambiente romântico. Vai passar. E se não passar? Vai passar porque você é racional. Porque sabe que essa menina não tem nada a ver com seu mundo. Porque sabe que os acionistas aceitaram o casamento justamente porque é temporário. Arthur fechou os olhos. Mãe, e se eu não quiser que seja temporário? Então você está mais doente do que pensava. A ligação foi encerrada. Arthur ficou parado, segurando o telefone. Pela primeira vez na vida, as palavras da mãe não faziam sentido para ele. O que importava se Clara não era do seu mundo? O que importava se os acionistas preferiam um casamento temporário? O que importava era como ele se sentia quando estava com ela, e como se sentia agora sem ela. A madrugada foi longa. Arthur não pregou o olho, imaginando Clara sozinha numa ilha estranha. E se alguma coisa acontecesse com ela? E se ela se machucasse? E se... Arthur parou. Por que estava preocupado? Clara era adulta, responsável. Podia cuidar de si mesma. Mas a preocupação continuava corroendo por dentro. Às 5 da manhã, ele estava na marina esperando o primeiro barco. Senhor, disse o funcionário, a excursão só volta às 8. Não tem como ir buscar antes? Não, senhor. Mas pode ficar tranquilo. A ilha é super segura. Arthur esperou. 3 horas que pareceram 3 anos. Finalmente o barco apareceu no horizonte. Arthur varreu os passageiros com os olhos. Clara estava lá. Cabelos soltos ao vento, rosto corado de sol. Conversava animadamente com um casal de franceses. Quando viu Arthur na marina, ela parou de sorrir. Desceu do barco com cuidado, como se fosse quebrar. Arthur, aconteceu alguma coisa? Nada. Eu estava preocupado. Preocupado? Você saiu sem avisar onde ia. Clara o olhou confusa. Mas você disse que não deveríamos confundir nosso casamento com fantasias românticas. Por que a preocupação? Arthur ficou sem resposta. Clara passou por ele indo em direção ao bangalô. Clara, espera. Ela parou, mas não se virou. Preciso falar com você. Não precisa. Está tudo bem entre nós. Não está. Clara se virou devagar. Como não está? Arthur respirou fundo. Porque eu senti sua falta. As palavras saíram antes que ele pudesse se controlar. Clara o olhou por um longo momento. Arthur, eu sei que isso complica tudo. Sei que não era para acontecer, mas eu senti sua falta. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Clara. Você sentiu falta ou sentiu culpa? Senti falta de conversar com você, de ver você sorrir, de estar com você. Clara começou a chorar. Por que está me fazendo isso? Fazendo o quê? Me dando esperança. Me fazendo acreditar que... Que o quê? Que você pode me amar de verdade. Arthur ficou paralisado. Amor. A palavra que ele evitava há anos. Clara. Não fala nada. Ela sussurrou. Por favor, não fala nada que você não sinta de verdade.
e saiu correndo para o bangalô. Arthur ficou parado na marina, finalmente entendendo o que estava acontecendo com ele. Estava se apaixonando por Clara, e isso mudava tudo. Arthur ficou na marina por mais de 1 hora, tentando processar o que havia acabado de descobrir. Estava apaixonado por Clara. A revelação era aterrorizante e libertadora ao mesmo tempo. Aterrorizante porque significava que teria que enfrentar a família, os acionistas, todo o mundo que conhecia. Libertadora porque finalmente entendia por que se sentia tão vazio nos últimos anos. Nunca havia conhecido amor de verdade. Quando voltou ao bangalô, Clara estava fazendo as malas. O que está fazendo? Arrumando as coisas. Voltamos amanhã. Clara, preciso conversar com você. Não há nada para conversar. Ela continuou dobrando roupas com movimentos mecânicos. Ah, sim, sobre o que eu disse na marina. Arthur, por favor, não torna isso mais difícil do que já é. Como assim? Clara parou de arrumar e o olhou. Você sentiu falta porque é uma boa pessoa, não porque me ama. E se eu disser que é mais que isso? Então vou dizer que você está confundindo carinho com amor. Arthur se aproximou dela. Clara, olha para mim. Ela resistiu, mas ele segurou o queixo dela delicadamente. Eu nunca soube o que era amor. Achava que era fraqueza, dependência, perda de controle. Arthur, mas com você eu aprendi que amor é expansão. É querer ser uma pessoa melhor. É sentir que o mundo faz mais sentido. Lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Para. É acordar pensando em você. É querer dividir cada descoberta, cada momento bom. Para, por favor. É olhar para você e sentir que finalmente cheguei em casa. Clara soluçou. Você não pode fazer isso comigo. Fazer o quê? Me fazer apaixonar ainda mais por você. Arthur a puxou para perto. Ainda mais? Eu me apaixonei por você na primeira noite, quando você me ofereceu o jantar na varanda. Me apaixonei pelo homem gentil que aparecia quando baixava a guarda. Clara. Mas eu sei que isso não pode dar certo. Somos de mundos muito diferentes. E daí? E daí que sua família nunca vai me aceitar. Seus amigos vão achar que sou interesseira. Sua mãe já me odeia sem nem me conhecer. Arthur segurou o rosto dela entre as mãos. Eu não me importo. Se importa, sim. E vai se importar ainda mais quando voltarmos para a realidade. Clara, você quer ficar comigo? De verdade? Ela o olhou através das lágrimas. Mais do que qualquer coisa no mundo. Então nada mais importa. Eles se beijaram. Não o beijo protocolar do casamento, mas um beijo desesperado, cheio de amor e medo. Quando se separaram, Clara sussurrou. Arthur, tem certeza? Certeza absoluta? Tenho. Porque se você mudar de ideia, não vou mudar. Sua família vai fazer de tudo para nos separar. Que façam. Você pode perder negócios. Influência? Clara. Arthur a interrompeu. Você disse que amor é a única coisa que faz a vida valer a pena. Você estava certa. Naquela noite conversaram até de madrugada. Sobre sonhos, medos, planos. Sobre como seria construir uma vida juntos de verdade. Eu ainda quero abrir a escola, Clara disse. Então vamos abrir. Com que dinheiro? Com o meu. Nosso. Ela corrigiu sorrindo. Nosso. Arthur contou sobre os projetos que havia abandonado por pressão da família. Projetos sociais que o pai apoiaria. Clara falou sobre como imaginava a escola. Crianças de todas as classes sociais juntas. Educação de qualidade para todos. Seu pai ficaria orgulhoso, disse Clara. Ficaria. E sua mãe? Arthur suspirou. Minha mãe vai ter que entender que eu cresci. Na manhã seguinte voaram de volta ao Brasil. Durante o voo, Arthur ligou para a mãe. Arthur, como foi a lua de mel? Foi reveladora. Ótimo. Tenho reunião marcada com os advogados para... Mãe, não vai haver divórcio. Silêncio. Como assim? Eu me apaixonei por Clara. Nosso casamento é real agora. Arthur, você está delirando. Deve ser jet lag. Não é jet lag. É amor. Arthur Vasconcelos, você vai para casa agora mesmo e nós vamos conversar. Vou para casa. Com minha esposa. E você vai respeitá-la. Essa menina te enfeitiçou. Essa menina me ensinou a viver. Arthur desligou o telefone. Clara segurou a mão dele. Vai dar tudo certo, disse ela. Vai.
Arthur concordou. Quando chegaram à mansão Vasconcelos, Helena estava esperando na sala com 2 advogados. Arthur, que bom que chegou. Podemos resolver essa situação agora mesmo. Que situação, mãe? Esse casamento ridículo. Os senhores trouxeram os papéis? Arthur se colocou na frente de Clara. Mãe, apresento minha esposa, Clara. E ela vai continuar sendo minha esposa. Helena olhou Clara de cima a baixo com desprezo. Mocinha, quanto você quer para sair da vida do meu filho? Mãe. E Arthur explodiu. Clara se adiantou. Senhora Vasconcelos, eu não quero seu dinheiro. Nunca quis. Eu quero seu filho. Você não passa de uma interesseira. Se eu fosse interesseira, aceitaria sua oferta. Helena ficou desconcertada. Arthur segurou a mão de Clara. Mãe, você pode aceitar nosso casamento e ganhar uma nora. Ou pode continuar sendo preconceituosa e perder um filho. Você não faria isso. Faria. Clara é minha prioridade agora. Helena olhou para os dois, viu as mãos entrelaçadas, o olhar de cumplicidade. Vocês estão falando sério. Completamente. Arthur respondeu. Helena suspirou. E os acionistas? Vão ter que se acostumar com a ideia de que não controlo minha vida pessoal por reunião de acionistas. Clara apertou a mão de Arthur. Orgulhosa. Helena dispensou os advogados e ficou sozinha com o casal. Está bem, disse finalmente. Mas eu não aprovo. Você não precisa aprovar, Arthur respondeu. Mas precisa respeitar. Helena olhou para Clara. E você, mocinha? O que espera deste casamento? Ser feliz com seu filho. E fazer ele feliz também. E se não der certo? Clara sorriu. Vai dar, porque a gente se ama de verdade. Naquela noite, Arthur e Clara estavam na varanda da mansão planejando o futuro. Amanhã vamos ver terrenos para a escola, disse Arthur. Sério? Seríssimo. Também vou reorganizar a empresa para ter mais tempo livre. Arthur, aprendi uma coisa importante nesta lua de mel. O quê? Que não adianta ter tudo se não tiver com quem dividir. Clara o beijou suavemente. Eu te amo. Eu também te amo. Pela primeira vez na vida, Arthur Vasconcelos sabia exatamente onde queria estar. Ao lado da mulher que havia ensinado seu coração a amar. 1 ano depois. Arthur acordou com o barulho de crianças brincando no jardim da mansão. Sorriu antes mesmo de abrir os olhos. Aquele som havia se tornado a trilha sonora de sua nova vida. Clara já havia levantado. Arthur a encontrou na cozinha preparando café para 2 e suco para 15 crianças. Bom dia, amor, disse ele, beijando-a por trás. Bom dia. Dormiu bem? Perfeitamente. Há 1 ano, Arthur acordava às 5 da manhã com taquicardia, preocupado com cotações da bolsa. Agora acordava às 7 com um sorriso no rosto, preocupado apenas em abraçar a esposa. As crianças chegaram cedo hoje, comentou ele, olhando pela janela. A Marina trouxe o irmão mais novo, e o Pedro trouxe 3 amigos da faculdade para conhecer o projeto. Pedro e Marina, os irmãos de Clara, agora moravam com eles. Arthur havia insistido. Queria uma casa cheia de vida, de risos, de amor. E como está minha esposa preferida? Sua única esposa, Clara riu. E está radiante. Por quê? Porque hoje é um dia especial. Arthur franziu o senho. Clara sorriu misteriosamente. Você esqueceu? Arthur passou rapidamente pela agenda mental. Não era aniversário dela, nem dele, nem de casamento. Desisto. O que é? Hoje faz exatamente 1 ano desde nossa primeira conversa de verdade. Sobre estrelas, sonhos, vida. Arthur se lembrou. Nas Maldivas, na varanda, quando pela primeira vez havia desligado o telefone para escutar a esposa. Você lembra até da data? Lembro de cada dia importante da nossa vida. Arthur a puxou para um abraço. Como fui viver 32 anos sem você? Você estava esperando eu crescer. Clara riu. O interfone tocou. Mais crianças chegando para o projeto social que havia se tornado o coração da vida deles. A escola Clara Vasconcelos funcionava em 3 casarões que Arthur havia comprado e reformado. 500 crianças de toda a cidade estudavam lá gratuitamente. O sonho de Clara havia se tornado realidade de uma forma que ela nunca imaginara. Senhor Arthur, gritou Luísa, uma menina de 8 anos correndo para a cozinha. A tia Clara disse que você vai contar a história do dinossauro empresário hoje. Arthur havia se tornado o contador de histórias oficial da escola.
Inventava aventuras malucas onde dinossauros viravam empresários, princesas abriam empresas e dragões aprendiam a fazer planilhas. Vou sim, pequena. Mas primeiro vou tomar café com minha esposa. Tia Clara é a esposa mais bonita do mundo, declarou Luísa. É sim, Arthur concordou piscando para Clara. Depois do café, Arthur foi para o escritório. Mas não o escritório de antes. O novo escritório funcionava numa das salas da escola. Ele havia delegado metade das responsabilidades da empresa para poder acompanhar de perto os projetos sociais. Bom dia, chefe, disse Rodrigo, que agora era sócio de Arthur em várias iniciativas. Bom dia. Como está o projeto das casas populares? Aprovado. Começamos as obras mês que vem. Arthur sorriu. Depois da escola, haviam criado uma construtora social que oferecia casas dignas para famílias de baixa renda. Era o tipo de projeto que o pai dele teria apoiado. E a reunião com os acionistas? Confirmada para amanhã. Mas Arthur, você tem certeza de que quer fazer isso? Arthur assentiu. Depois de um ano lutando contra pressões internas, havia tomado uma decisão radical. Vendia metade de suas ações da empresa familiar para se dedicar completamente aos projetos sociais. Helena Vasconcelos havia quase desmaiado quando soube. Arthur, isso é loucura! Você está jogando fora o trabalho de uma vida. Não estou jogando fora. Estou redirecionando. Para quê? Para brincar de salvador de pobres. Para ser feliz, mãe. Para ter propósito. Helena olhou para Clara, que estava ao lado de Arthur. Isso é influência dela. É influência do amor, Arthur respondeu. Algo que você nunca entendeu. A relação com a mãe ainda era tensa, mas Helena havia parado de atacar Clara diretamente. Especialmente depois que viu uma matéria sobre a escola no jornal, onde a nora era tratada como heroína social. Senhora Helena tem orgulho, mas não admite. Havia comentado Dona Esperança, mãe de Clara, que agora almoçava com eles todo domingo. Arthur havia aprendido a amar a família da esposa. José e Esperança o tratavam como filho desde o primeiro dia. Pedro se tornara um irmão mais novo que ele nunca teve. Marina o chamava de cunhado favorito, embora fosse o único. Arthur, Clara entrou no escritório. Tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Feche os olhos. Arthur obedeceu. Clara o guiou até o pátio da escola. Pode abrir. Arthur abriu os olhos e viu 500 crianças dispostas em filas, segurando cartazes coloridos que formavam uma frase gigante. Obrigado por acreditar nos nossos sonhos. O coração de Arthur quase explodiu de emoção. Surpresa! Gritaram todas juntas. Foi ideia da tia Clara, explicou Luísa. Porque hoje é o dia que você decidiu nos amar. Arthur não conseguiu falar. Clara segurou a mão dele. Há um ano você me disse que não sabia como ser diferente, sussurrou ela no ouvido dele. Olha como você é diferente agora. Arthur olhou ao redor. Crianças sorridentes, professores dedicados, funcionários que trabalhavam por vocação. Um mundo inteiro que ele havia ajudado a criar. Este é meu maior investimento, murmurou. E está dando o melhor retorno. Clara completou. À noite, depois que todas as crianças foram embora, Arthur e Clara se sentaram na varanda. O mesmo ritual de sempre. Clara, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você se arrepende de alguma coisa? Clara pensou. Me arrependo de ter demorado tanto para acreditar que você poderia me amar de verdade. E agora acredita? Olha ao nosso redor. Ela gesticulou para a casa cheia de vida, para a escola iluminada. Como não acreditar? Arthur a puxou para perto. Sabe o que eu mais amo em você? O quê? Você me ensinou que riqueza de verdade não é dinheiro no banco. É ter pessoas que amamos e que nos amam. E você me ensinou que sonhos impossíveis só precisam de alguém que acredite neles para se tornarem possíveis. Eles se beijaram sob as estrelas. As mesmas estrelas que Clara havia admirado sozinha nas Maldivas, quando ainda achava que amor era uma fantasia impossível. Arthur. Sim, eu tenho mais uma surpresa. Não aguento mais surpresas hoje. Clara riu e pegou a mão dele, colocando sobre a própria barriga. Esta surpresa vai chegar daqui a 7 meses. Arthur ficou paralisado. Você está grávida. De 2 meses. Arthur gritou de alegria e a levantou no colo, rodopiando. Vamos ter um bebê. Vamos ter um bebê. Quando a colocou no chão, Arthur ajoelhou e beijou a barriga dela. Oi, pequenininho. Sou seu papai. E você vai nascer na família mais amorosa do mundo.
Clara chorou de emoção. Você está feliz de verdade? Nunca estive tão feliz na vida. 3 anos depois, Arthur Vasconcelos Júnior corria pelo jardim da escola junto com outras 500 crianças. Clara estava grávida do segundo filho. A escola havia virado universidade. O projeto de casas populares havia construído um bairro inteiro. E Arthur havia descoberto que a luna de mel realmente havia mudado sua vida. Não em 2 semanas, mas para sempre. Porque naquela viagem, o bilionário frio e calculista havia morrido. E nascido um homem que finalmente sabia amar. Se essa história emocionou seu coração, deixa um like para que mais pessoas possam conhecer o poder transformador do amor verdadeiro. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha nos comentários. Você acredita que o amor pode mudar completamente a vida de uma pessoa? Conta pra gente sua opinião. Até a próxima história que vai mexer com sua alma.